Bom dia, quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de João. Hoje nós vamos ler a continuidade do capítulo 4, os últimos versículos aqui. Eu quero refletir com você. O versículo 46 diz da seguinte forma: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o mesmo menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Amém? E foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Jesus ele havia estado a sua primeira viagem para Jerusalém. Sabemos que Jesus subiu algumas vezes a Jerusalém. Ele não morava em Jerusalém, ele morava na Galiléia. Jesus era galileu, né? Ele é natural. José, seu pai, não pai biológico, mas adotivo, eles moravam em Nazaré, né? Mas José era natural de Belém. E Jesus, como um bom judeu, ele anualmente, nos períodos de festas dos judeus, ele estava em Jerusalém. E na ocasião, Jesus voltou de Jerusalém, e quando ele chega na Galiléia novamente, as pessoas ali já estavam crendo, né? Jesus já estava tendo uma certa fama, devido que ele já havia feito alguns sinais, né? O seu primeiro milagre foi a transformação de água em vinho, né? E logo depois Jesus foi se tornando conhecido. Quando ele retorna da Judéia, alguns galileus já conheciam a sua fama, porque estiveram também lá na Judéia. Então eles trouxeram as notícias daquilo que Jesus havia realizado lá também na Judéia, né? Então, que a Judéia, quando nós falamos, é Jerusalém, né? Ali onde se concentrava a maior parte dos judeus. Mas também a Galiléia, que era uma região onde viviam não só judeus, mas também judeus mestiços, né? Que tinham ali se misturado com gentios. Então a Galiléia era chamado terra gentílica, havia muitos ali. E quando Jesus chega ali, seu nome já está conhecido, e vem ao seu encontro um servo do rei, né? Um oficial do rei. Certamente não era judeu, certamente esse oficial deveria ser romano, e ele vem clamar a Jesus. E mais uma vez, Jesus, eu quero dizer para você que Jesus ele atende a todos, né? Pela sua misericórdia, aquele que clama a Cristo e tem fé, crê no seu coração, ele alcança a misericórdia de Deus, né? E ele vem clamando por seu filho. A sua súplica é porque o seu filho estava muito doente, e o seu filho não estava ali presente, né? Estava em Cafarnaum, não é isso que o texto vai dizer? Ele estava em Cafarnaum. E quando Jesus ele sabe dessa notícia, Jesus diz: olha, vai lá que o teu filho vai ser curado, né? Teu filho vai ficar bem.
E ele creu. Ele creu. Jesus faz uma certa crítica, né? Ele diz: se vocês não virem sinais e maravilhas, não crerão. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus estava agora ganhando credibilidade, porque eles haviam visto os milagres que Jesus havia feito e agora estavam crendo. Por isso Jesus está dando essa crítica, né? Porque ele é o mesmo Deus, né? Mas se ele não houvesse feito milagres, ele não estaria com aquela certa confiabilidade, né? Com aquela certa confiança da parte das pessoas. Então, infelizmente, nós temos muito isso, né? A gente quer acreditar só naquilo que a gente vê. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele disse para Tomé, né? São bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Mesmo que você não tenha visto. Você pode até dizer assim: não, mas o meu milagre, ele é algo que nunca aconteceu. Eu não conheço ninguém com a minha situação que tenha sido curado. Mas eu quero dizer para você: creia. Ainda que o seu caso ele seja 1 entre milhões, tá certo? Ainda que o seu caso seja 1 entre milhões, creia. Creia não por ver, mas creia por fé, tá certo? E o que aconteceu? Aquele oficial voltou para sua casa e no meio da viagem ele encontrou os seus oficiais, né? E os seus oficiais: olha, teu filho está bem. E ele perguntou a hora: que horas foi essa cura que aconteceu? E eles falaram qual foi a hora, e o oficial constatou que foi exatamente a hora que Cristo determinou. Então, dizer uma coisa para você: a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele é Deus de perto e também é Deus de longe. Aquela pessoa que você está orando por ela pode estar a muitos quilômetros de distância, ela pode estar lá do outro lado do mundo, tá certo? O Senhor, ele pode alcançar a sua oração, ela pode alcançar aquela pessoa através da mão de Deus. Tem muita gente que diz que tem pessoas que têm a oração forte, a oração poderosa, mas na verdade não é a oração que é poderosa, é o Deus que é poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós intercedemos a Ele, né, eu costumo dizer que o meu santo é forte. Quem é o meu santo? É Jesus. Eu não tenho outro, eu só tenho Ele, porque eu só preciso dele. Ele é suficiente. Se Cristo não fosse suficiente, eu iria procurar outros, certo? Para poder fazer a obra que eu estou precisando na minha vida. Mas como Ele é suficiente, eu não preciso de outro. Eu não preciso de outro Salvador. Eu não preciso de outro medianeiro. Eu não preciso de outro além de Cristo, porque Ele é suficiente. E se você crê nessa manhã ou nessa tarde, no momento que você está assistindo esse vídeo, se você crê, como Jesus disse para aquele homem: olha, se você crê, né, se você crê, você verá a glória de Deus. Ore por aquela pessoa que está enfermo, ore por aquela pessoa que está angustiado, ore por aquele seu ente querido, aquele seu amigo, sua amiga, mesmo que você não possa ir lá. Talvez você pode até estar dizendo: ah, se eu pudesse ir lá, mas a tua oração pode te levar. A tua oração, ela pode conduzir a mão de Deus até essa pessoa que está. E nesse exato momento, Deus, ele pode liberar uma palavra, assim como Cristo